Não foi em 2 meses que eu descobri a fórmula mágica de como resolver uma questão de matemática do Enem, de como estudar para a matemática do Enem, que eu aumentei essa quantidade de questões. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Marden e o vídeo de hoje é falando como eu subi de 25 questões para 40 questões em matemática no Enem. Marden, como é que tu conseguiu isso? Primeiramente eu queria falar que isso foi em 2 anos. Não foi em 2 meses que eu descobri a fórmula mágica de como resolver uma questão de matemática do Enem, de como estudar para a matemática do Enem, que eu aumentei essa quantidade de questões. Não, foi com trabalho duro, com planejamento, com foco e com método que provavelmente vai te ajudar, porque me ajudou muito. Então, o que eu fazia antes de me dar bem no Enem? Eu basicamente ia para a escola, no meu 3º ano foi quando eu fiz 25 questões em matemática, e eu ia para a aula, o professor dava a matéria e eu estudava todas as matérias para ficar em dia, mas eu não me preocupava se eu realmente estava aprendendo e eu realmente estava fazendo aquelas questões do jeito certo, do jeito que faria eu acertar no Enem. Então a primeira coisa que eu mudei foi justamente me atentar se eu realmente estava aprendendo aquilo, porque eu basicamente ia segundo o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, fazendo as questões, estudando, mas eu não me certificava se eu realmente estava aprendendo. E a gente precisa ter esse senso crítico. Será que eu estou aprendendo? Eu aprendi corretamente essa matéria? Quando eu passei a estudar um pouco mais correto, que me fez ter esse resultado, eu tive esse senso. Cara, eu estou aprendendo ou não? Se eu estivesse aprendendo, realmente, aí eu pulava para outra etapa ou ia estudar outra coisa. Mas eu só saía de lá quando realmente eu aprendi aquela matéria que eu sabia que era importante para o Enem. E aí vai o segundo ponto, que é priorizar os assuntos que mais caem na prova. Que todo ano tem uma questão daquilo. Como, por exemplo, geometria espacial, geometria plana, matemática básica, estatística, porcentagem, regra de 3, funções, o que é que tá mais aparecendo nas provas do Enem no último ano? Aí eu ia fundo e eu ia realmente aprendendo e fazendo as questões que me fariam me dar bem no Enem, porque é essencial fazer questões. Isso aí é o 3º ponto que eu aprendi. É justamente fazer questões, fazer muitas questões, principalmente estilo Enem, de provas anteriores, de vestibulares que parecem um pouco com o Enem, ou que mesmo não parecendo tanto com o Enem, tem algumas questões que se assemelham, porque todo vestibular tem, e aí é muito bom a gente fazer provas também de outros vestibulares, mas também muito importante fazer provas antigas, para a gente pegar realmente o modelo que eles seguem para elaborar as questões de matemática. Agora, um ponto muito importante de fazer questões que eu preciso passar para vocês, que eu fiz e que deu certo, é justamente não fazer questões assim que tu acabou de sair de uma videoaula de matemática, assim que tu acabou de sair de uma aula de matemática. Por quê? As informações estão muito frescas na tua mente. Tu acabou de sair de uma aula e aí quando tu for fazer uma questão, provavelmente tu vai acertar muitas questões que tu não acertaria depois de um certo tempo. Se tu assistir uma aula, exemplo, de porcentagem, e tu 10 minutos depois tu começou a fazer questões de porcentagem, muito provavelmente tu vai ter um acerto muito alto. E quando tu for fazer 5 dias depois, tu já vai errar questões. Por quê? Porque o teu cérebro não tá com aquelas informações tão fresquinhas. Então tu tem que treinar o teu cérebro a se lembrar de informações que tu teve há um certo tempo, há 3 dias, há 4 dias. Então, de verdade, assista uma aula e faça questões só depois de algum tempo. Nesse dia que tu assistiu a aula de porcentagem, por exemplo, faz questões de combinatória, faz questões de geometria. Treina o teu cérebro nisso, porque me ajudou muito e forçou o meu cérebro a lembrar de informações que eu tinha há um certo tempo e eu tinha que usar naquela hora, porque é justamente o que vai acontecer contigo no Enem. Tu vai ter aquela semana de revisão, mas no final de semana tu vai dar uma descansada. Tu não vai estudar uma sexta-feira, num sábado, aí no domingo já vai ter que fazer a prova. Aí, nesses 2 dias tu ficou sem estudar. Exemplo, que é muito comum o pessoal fazer. Aí no domingo tu já vai ter esquecido o que tu revisou, por exemplo. Não, então treine o seu cérebro nisso. Encerrando essa parte de questões, justamente também tu precisa treinar como se fosse na hora da prova. Marden, não entendi. Vamos lá, começa a fazer questões um pouco sem calculadora, diminui, muita gente estuda com calculadora, às vezes é um pouco errado, porque na hora tu precisa fazer conta rápido. E a gente precisa ter, em média, 3 minutos por questões em matemática. Então é um tempo que tu precisa treinar, tu precisa ser rápido na resolução dessa questão, tu precisa ser rápido na resolução das contas, resolução de equação, então tu precisa muito treinar nisso. Começa diminuindo gradativamente, que com toda certeza tu vai pegar muito mais rápido. Último ponto, treinar a interpretação das questões. Marden, como é que eu treino? Cara, isso é muito importante para todas as áreas no Enem.
Uma coisa que melhorou muito é mais. Cara, tu tem um livro, começa a ler um pouquinho. Sei que é muito tempo de estudos para o Enem, mas começa a ler um pouco mais livros, começa a ler um pouco mais outras coisas. Com certeza menos do que tu vai estudar, mas começa a ler um pouco. Treina o teu cérebro para ler coisas, porque na hora, se tu não lê muita coisa, na hora ele vai estranhar. E aí provavelmente teu rendimento vai cair muito. Então começa a ler coisas. E agora, em relação a questões do Enem, eu fiz muito isso, principalmente nesse último ano que eu consegui fazer 40 questões de matemática do Enem. Quando eu vi que estava um texto grande, basicamente médio para grande, de uma questão de matemática do Enem, eu começava sempre pelo comando. O comando da questão, que é basicamente a pergunta. Por quê? Porque quando eu lia o comando, eu já ia pro texto querendo achar coisas que se relacionam com aquele comando, para eu não perder tempo e eu otimizar a minha leitura da questão. Então é muito importante treinar a interpretação e a rapidez de leitura e a resolução rápida das questões. E eu queria muito que vocês comentassem aqui embaixo como vocês fazem para ler as questões melhor, como é que vocês interpretam as questões e como vocês tentam fazer as questões de matemática do Enem do teu jeito. Eu queria muito ver o relato de vocês aqui embaixo. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar joinha e comentar temas de próximos vídeos e o que você gostaria de ver aqui no canal. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!